O meu irmão foi amante do meu marido. E só depois que a gente se separou, que as pessoas vieram me contar as coisas, que eu fui me tocar, que eu acho que a outra da história era eu. Mas vou te explicar, tá? Pra você não ficar perdido. Eu vou chamar o meu ex-marido de Pedro, porque senão a história fica muito confusa. Mas esse não é o nome real, não. O meu irmão conheceu o Pedro antes que eu. Os dois já eram amigos. O meu irmão sempre teve aquele negócio de levar amigo pra casa, pra poder dormir, pra poder passar o final de semana. Ele gostava muito de videogame, então ele falava assim que os amigos dele dormiam lá pra poder jogar videogame. Enfim, foi assim que eu conheci o Pedro. Um belo dia, eu nunca tinha visto ele. O meu irmão aparece em casa com ele pra poder jogar. E quando eu vi, parece que foi amor à primeira vista. Eu falei, caraca, que lindo, né? Esse é muito bonito. Sendo que eu nunca tinha sentido nada por nenhum amigo do meu irmão. Eu fiquei tão interessada que enquanto ele estava jogando, eu ficava rodeando, sabe? Pedi meu irmão para deixar eu brincar também. E foi o meu irmão que ficou fazendo de cupido, que ficou incentivando a gente para poder ficar. Fiquei com ele, comecei a gostar. E a gente começou a namorar. E os dois sempre foram muito amigos. Até aí, tudo bem, né? Legal. Só que a minha mãe começou a notar que o Pedro dava mais atenção pro meu irmão do que pra mim. Minha mãe falou assim pra mim, Preta, você não acha esquisito que o Pedro parece que gosta mais do seu irmão do que de você, não? Ele chega aqui em casa, ele vai falar primeiro com seu irmão. Muitas das vezes, ele chama o seu irmão pra sair e não te chama. Eu parei pra pensar, falei, cara, não é que é mesmo? Cheguei no Pedro pra poder conversar, falei, ué, tá esquisito isso e tal. Ele só riu, ele não falou nada e ele contou pro meu irmão. No que ele contou pro meu irmão, o meu irmão veio brigar comigo, falando assim que eu era boba, que eu ficava vindo na conversa da minha mãe, que não tinha nada a ver. Eu novinha, o meu irmão mais velho que eu só engoli aquilo, não falei mais nada. E mesmo essa situação continuando, eu também continuei o nosso namoro. E nisso, um tempo depois, a gente se casou. Tava com cerca de 2 anos que a gente tava casados. Ia ter um show no feirão municipal aqui da cidade e eu queria muito ir. Porque assim, eu não saía de casa, sendo que nem filho a gente tinha, sabe? O Pedro nunca foi muito de me levar pra sair. Então eu queria muito ir, porque apesar de ser uma banda local, todo mundo tava falando nisso, que ia ser uma festa muito bacana. Pedro falou pra mim assim que não ia, porque tava muito cansado e falou assim que não era pra eu ir também não. Inventou uma desculpa lá que a gente não ia e tal, que a gente ia fazer alguma coisa em casa. Beleza, fiquei chateada, mas mais uma vez engoli. Só que na última hora, tipo, Pedro chegou em casa, na última hora, tomou banho, se ajeitou e falou que ia pro show com meu irmão. E, tipo, nem deu tempo de eu falar nada pra ele, sabe? De eu nem questionar. Ele só arrumou, falou isso e saiu. E aí, quando ele voltou, o pau quebrou, obviamente, porque a gente casado, né? Ele fez uma coisa dessa, separamos. Só que no que a gente separou, o meu irmão começou a fazer a minha cabeça. O meu irmão falou assim que ele tava de rolo com uma menina, no caso ele, o meu irmão. Sendo que, só uma observação aqui, gente, em todo esse tempo que até aconteceu isso tudo, a gente nunca via o meu irmão com namorada nenhuma. Teve uma menina que eu vi ele uma única vez e depois ele vivia falando que namorava uma Cláudia, que tava com a Cláudia, mas ninguém via a bendita da Cláudia. Mas aí, voltando, meu irmão falou assim pra mim que ele tava afim de uma menina, mas que ele era tímido, ele precisava de uma ajuda, então por isso que ele chamou o Pedro pra ir com ele, mas falou pro Pedro não me contar e não deixar eu ir junto também pra não atrapalhar o rolê dele. E meu irmão ficou buzinando isso na minha cabeça, falando assim que eu tinha que perdoar porque ele tava se sentindo mal com a situação. Do outro lado, o Pedro falando a mesma coisa. Então eu acreditei e eu voltei. Gente, logo depois que a gente voltou, eu engravidei de gêmeos. Então a minha rotina virou um caos. Eu não tinha tempo quase que para soltar um peido. Quem é mãe de gêmeos aí vai concordar comigo.
Então eu meio que parei de prestar atenção em certas coisas que, obviamente, eu prestaria atenção, sabe? No meu irmão com o meu marido, e o tempo foi seguindo, o pau foi quebrando, a minha mãe falava as coisas, eu deixava entrar por aqui, sair por aqui, porque eu vivia muito cansada. Até que em 2002, a irmã do Pedro estava grávida, a minha ex-cunhada. E aí ela organizou um chá de bebê, sabe? Foi uma festa, tipo, naquela época não tinha as coisas igual agora, assim, decoração, tudo muito bonitinho, tudo chique, digamos assim. Naquela época, não. A casa dela era uma área, gente, que era cimento grosso. E a festa foi nessa área. E assim, até então tava muito boa, sabe? A vizinhança toda foi. Enfim, teve um momento que o meu irmão ficou muito, sabe? Muito. E aí ele começou a passar mal. E vomita, e passa mal, e tava ruim. E aí o Pedro falou assim pra mim que ia levar ele pro banheiro pra ajudar ele a tomar um banho de água fria pra ver se ele melhorava. Isso ainda na casa da irmã dele. Beleza, ele saiu arrastando meu irmão e foi. Só que no que eles foram, tá demorando, tá demorando, tá demorando. Falei, gente, tá esquisito, né? Será que meu irmão tá bem? Será que não piorou, não? Falei, pai, vai lá ver, né? Porque não vou chegar lá, de repente meu irmão tá sem roupa, né? Não quero ver ele sem roupa, vai lá ver. Meu pai foi. Daí a pouco, meu pai volta tão nervoso, que meu pai é branquinho, o rosto dele tava vermelho. Vem nervoso, pedindo pra falar comigo, me chamou num canto, logo a minha mãe veio atrás. Meu pai falou assim pra mim que no que ele entrou no banheiro, ele pegou os dois se beijando. Na hora eu saí assim, fora do ar. Minha cabeça parece que não tava ligando a informação com a pessoa. Eu saí fora do ar e a minha mãe falando assim, eu te avisei, preta, eu te avisei, preta. Eu te falava que tinha alguma coisa errada e eu falei assim, não é possível. E aí logo o Pedro chegou também, falando assim pra mim, deixa eu falar, não é isso não, não é isso não, deixa eu falar. Fui tentar falar com o meu irmão, só que o meu irmão ainda estava muito ruim, não tinha condição de falar nada, então resolvi ir para casa. Quando eu cheguei em casa, o Pedro resolveu conversar comigo. Ele falou assim, ó, realmente, eu dei um beijo nele mesmo, mas era só zoeira, era só brincadeira. E aí, pra mim, foi assinar uma sentença de culpa, né? Porque o meu irmão, ele tava muito ruim. Ele não tinha condição de brincar com ninguém, não parava nem em pé. A gente brigou, mas a gente ainda ficou cerca de uns 20 e tantos dias, quase um mês na mesma casa, só que sem se falar, sem ter nada. Nesse tempo também o meu irmão não olhava na minha cara, o meu irmão ficou com muita vergonha, até que eu decidi que o casamento já tinha acabado, né? Só faltava cada um seguir o seu rumo. E aí, como eu falei, depois que a gente se separou, que as pessoas vieram falar as coisas no meu ouvido, tipo, muitas coisas que aconteciam entre os dois. Bem que o povo fala, né, gente, que o corno é sempre o último a saber. Lembra aquele show? Aquele show que o Pedro não quis ir comigo e ele foi com o meu irmão? Então, depois que a gente se separou, vieram me falar que nesse show os dois estavam, tipo, um casalzinho, se beijava e andava de mão junta. Enfim, tem muitos anos, né? Como eu falei pra vocês, aconteceu em 2002. Hoje, os dois são assumidos, os dois são casados, só que não com o outro, cada um com o seu marido. E eu falo com eles porque eu também refiz a minha vida, eu também tenho outra família e também tem muitos anos, né, gente? Eu penso que águas passadas não movem moinhos, só que aqui na minha cidade, qualquer canto que você chegar e perguntar por essa história, qualquer pessoa vai saber te falar, porque, tipo, é aquela história que ficou marcada, sabe? Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Ficou bem claro que eles já tinham alguma coisa antes. E eu acho que o irmão dela ficou incentivando, talvez, pra cobrir, né? Talvez pra não dar na cara que os dois tinham alguma coisa. Apesar dela ter falado que perdoou, que muito tempo se passou, ok, eu acho legal. Eu também sou um tipo de pessoa que não guardo mágoa, gente, juro pra vocês.
Mas que foi uma puta sacanagem, isso foi, né? Porque, tipo, você usar uma pessoa pra poder encobrir que você tem aquela orientação sexual, não é bacana de nenhum jeito, ainda mais sendo a sua própria irmã, né? Mas, enfim, é a minha opinião. Deixa aí a sua opinião, é como eu sempre falo, né? Às vezes eu tenho uma opinião, você tem outra, e tá tudo bem, desde que seja acordado aqui com muito respeito, porque o respeito é a base de toda relação. Então, curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. Se você quiser me enviar a sua história, é aqui no e-mail, vou deixar passando aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu vou ficar muito feliz em poder contar a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus, fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!